Isaías 54, versículo 4 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, é por este motivo, Senhor, que nós estamos aqui nesta manhã, para te louvar e para te adorar por aquilo, Senhor, que tu fizeste um dia naquela cruz, por mim e por todos aqueles, Senhor, que te aceitaram e te procuram como Senhor e Salvador das suas vidas. Pai, que esta manhã, Senhor, ela não seja mais uma manhã em que acordamos e viemos para um culto de domingo, simplesmente porque é algo ritual, algo habitual, algo que já faz parte da nossa agenda. Mas nesta manhã, Senhor, nós verdadeiramente queremos receber da Tua Palavra. Nós queremos receber aquilo que Tu nos deixaste, o pão da vida, aquilo que nos alimenta e que nos sustém a cada dia, por causa do Teu sacrifício naquela cruz. Aleluia, Jesus. Amém. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Quantos estão felizes por poder estar na casa do Senhor? A palavra de Deus, quando estiverem 1 ou 2 reunidos, Ele estará presente. Olha à tua volta e vê quantas pessoas estão. Tu achas que Deus não está aqui por cada um de vocês? Ele está aqui por causa da tua e da minha vida. Ele já está presente. Ainda tu não tinhas chegado, Ele já está aqui. Então, podes te sentar. Abre o teu coração, porque nesta manhã Jesus quer falar contigo. Vou pedir às crianças que possam ir para as suas salinhas. Os professores já estão lá à sua espera. Amém. Bom dia a todos, a quem ainda não pude cumprimentar. Hoje calhou-me a mim vir ministrar. Já há algum tempo que não subia aqui para ministrar, não é? E confesso que estou um pouco nervosa, ansiosa, mas Deus, Ele é bom e o que interessa é a nossa disponibilidade do coração para fazermos aquilo que o ministério que Ele nos entregou nas mãos para fazer. Amém? E hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra, um tema, que é o preço do tesouro escondido. O preço do tesouro escondido. Está para a espera de um baú, algo assim. Está ótimo, Daniel. E para falar sobre este tema, nós vamos ler 2 textos bem distintos, mas que se relacionam entre eles. O primeiro nós vamos ler e vocês vão pensar o que é que isto tem a ver. Mas quando lermos o segundo, nós vamos associar com o primeiro e aí vocês vão entender onde é que eles estão relacionados. Então nós vamos abrir a palavra de Deus em Marcos 10, 17. Marcos 10, versículo 17 até ao 22. Vou-vos já avisar que este texto, ele gera algum temor. Ele, por momentos, me arrepia quando o leio. Mas, posso dizer até um pouco mais do que quando leio Apocalipse. Porque este texto, ele já determinou o destino da pessoa. Enquanto Apocalipse, nós lemos o texto e nós temos a oportunidade de escolher qual o nosso destino da nossa vida eterna. Mas este texto, ele já escolheu o destino. E vamos ler. E também tem um final triste, não é? Se ele escolheu o destino, já estou a dizer que não foi muito bom, não é? E diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondeu e lhe disse: mestre, tudo isso eu já guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Escutem, Jesus, olhando para ele, fez o quê? O amou. E disse-lhe: falta-te
uma coisa. Vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste. Porquê? Porque possuía muitas propriedades, muitos bens, riquezas. Mas vamos analisar este texto. Eu quero uma cadeira aqui em cima e quero um jovem. Um jovem. Não precisa de ser rico como o do texto, mas um jovem. Não há voluntários? Então eu vai à força. Já temos aí um. Boa. Traz a tua cadeirinha. Ele já aqui está. Anda. Senta-te aqui ao meu lado. Tu és este jovem. Pela primeira vez na vida vais ter a oportunidade de ser rico. Neste papel. Futuramente também, hein? Vamos profetizar isso na vida dele, amém? Jovem. O que é que nós temos aqui? Um jovem. Nós, quando começamos a ler esta história, a sensação inicial que nós temos dela é que o quê? Uau! Este jovem é fantástico. Este jovem, na realidade, ele tem tudo o que precisa para herdar a vida eterna. É ou não é? A sensação inicial que nós temos quando nós começamos a ler este texto é que ele vai ter com Jesus e que Jesus, ao ouvir falar sobre aquilo que ele já tem, Jesus só vai dizer assim: filho, tu és um espetáculo. Tu és impecável. Uau, tu guardas os meus mandamentos? Tu honras o teu pai e a tua mãe? Tu és um exemplo para a sociedade. Uau! Esta é a sensação com que eu fico quando eu leio esta passagem até aqui. E mais, o texto começa por dizer que este jovem, ele correu em direção a Jesus. Jesus estava a caminhar, naturalmente, e o jovem corre em direção a ele. O que mostra que este jovem realmente ele tinha uma necessidade, uma ansiedade, um desejo de uma resposta à sua pergunta, que era qual? O que fazer para herdar a vida eterna? Ele tinha esse desejo de ter essa resposta, ele precisava disso. Mas ele não só corre em direção a Jesus, como ele se ajoelha perante ele quando o encontra. Este jovem, ao ajoelhar-se, ele mostra uma atitude de humildade. Ele tem uma atitude de reverência. Ele consegue reconhecer perante Jesus que, embora ele seja rico e tenha uma alta posição na sociedade, ele consegue reconhecer que Jesus é maior do que ele. Ele consegue reconhecer que ele não sabe tudo sobre o reino dos céus. Por isso a questão que ele tem para Jesus é: Senhor, o que fazer para eu herdar a vida eterna? E esta pergunta que este jovem fez levou-me a perguntar se alguma vez eu também já fiz essa pergunta para Jesus. Tu já alguma vez fizeste essa pergunta para Jesus? Jesus, o que fazer para eu herdar a vida eterna? O que é que eu preciso para herdar a vida eterna? E este jovem perguntou, ele teve essa ousadia de procurar por Jesus e ir perguntar. E ele perguntou. E reparem que este jovem rico, ele apenas pede uma coisa, certo? O quê? Como herdar a vida eterna. Ele só pede isso. E quando ele pede isso, Jesus vai-lhe começar a dizer tudo o que ele precisa para herdar a vida eterna. E qual é a primeira coisa que Jesus lhe diz? Tu sabes os mandamentos? Responde. Sei. Quais são? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Não vi? Não defraudarás ninguém. Ele sabe. Ele sabe os mandamentos. Uau! E Jesus, ele acha que isso é fantástico, o que ele sabe. E ele diz: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E eu, quando cheguei aqui, eu pensei: uau, isto é fantástico. Porque o mais difícil que nós temos nos dias de hoje, talvez seja nós encontrarmos jovens, adolescentes, que conhecem os mandamentos, que guardam os mandamentos e que praticam os mandamentos do Senhor. Então, este jovem, ele é um exemplo de uma geração, para esta geração, excelente. Um jovem excelente, que guarda os seus mandamentos, que cumpre os mandamentos do Senhor. E mais, é rico. Tem as duas vertentes, espiritual e carnal.
Então este jovem, ele representa exatamente essa geração que é desejada na sociedade de hoje. Um exemplo que guarda os mandamentos do Senhor e que cumpre a sua palavra. Outro pormenor nesta história é que realmente, sim, ele é rico. E porque ele é rico, ele tem muitas propriedades, tem muitos bens, tem muitas posses. E segundo os tempos bíblicos, posses, alguém ter muitas posses, isso significa que ele era abençoado por Deus. Era o favor de Deus sobre a vida dele pelo facto de ele obedecer aos mandamentos do Senhor. Então, ele tinha um favor de Deus sobre a sua vida e era assim que a sociedade o via. Outra particularidade neste jovem, aquilo que todos os jovens querem, serem conhecidos e popularidade. Eu não acredito que este jovem, sendo rico, guardando os mandamentos do Senhor, obedecendo à sua palavra, que ele não fosse extremamente conhecido na sociedade onde ele vivia. Porquê? Por causa da sua riqueza, dos seus bens, ele tinha muitas propriedades, ele destacava-se na sociedade. Naquela época era muito fácil as pessoas conseguirem destacar-se pela sua classe social, mas ele também se destacava porque ele era alguém que era diferente, porque guardava e cumpria os mandamentos do Senhor. Então, ele era super conhecido, era famoso. Então, este jovem, verdadeiramente, ele é uma referência para os dias de hoje. E provavelmente os seus pais tinham orgulho nele. Qual é o pai que não gosta de ouvir falar bem do seu filho, coisas positivas? Ouvir falar, olha, o seu filho é um exemplo, sabe? O seu filho, ele respeita. Ele tem conduta, ele sabe estar. É educado, é gentil. Vê-se que tem o amor ao próximo. Então, este jovem, ele era fantástico. Então, vamos novamente ao ponto da questão. O jovem vai perguntar para Jesus, o que é que eu preciso para herdar a vida eterna? E Jesus diz, olha, tu precisas só disto. O quê? Conheces os mandamentos? Tal. É isto. Uau! E o que é que ele diz? Jesus, tudo isso eu já faço. Então reparem, parece que de repente ficou como se fosse num jogo e o jogo ficasse empatado. Ele vai e faz uma questão para Jesus, sabendo o que é que precisa para herdar a vida eterna. E o que é que Jesus lhe diz? Olha, faz isto. Ele diz, Jesus, isso eu já faço. Eu acho que neste ponto, eu acho que o jovem estava a pensar para ele, é só isto. Então está tudo bem, porque isso eu já faço, isso eu já cumpro. Então a salvação, o reino dos céus, ele está comigo. Mas Jesus, ele entra novamente em cena, porque ele não gosta de empate. Então ele vem para desempatar. E ele diz, falta-te só mais isto. E o isto é vai, vende tudo quanto tens, entrega-o aos pobres. Ganharás um tesouro nos céus. Depois pega a tua cruz e segue-me. Agora, olhem o ponto de viragem. Baixa a máscara. Ele estava feliz quando Jesus lhe disse, é só isto. Uau! É só isto. Mas agora Jesus lhe diz assim, não, espera. É mais isto. E isto é vai vendo tudo. O que é que ele fez? Ficou triste. Ele retirou-se triste da presença de Jesus. O seu semblante já não era mais o mesmo. Fica triste. Agora era para ficares triste. O semblante dele não era mais o mesmo. A conversa estava boa, a conversa estava favorável. Mas de repente Jesus muda completamente o cenário e a ideia que este jovem tinha acerca do reino dos céus. E talvez este jovem pensou, Jesus não gosta de crente rico. Jesus não gosta que crente tenha posses, que crente tenha bens. Jesus não gosta que crente ande num bom carro, tenha uma segunda casa. Jesus não gosta. Foi o que ele pensou. Por isso ele não entregou nada, ele saiu da presença de Jesus. Jesus, ele gosta que crente venha a pé, que é para ir dando o exemplo com a Bíblia na sua mão. Não é nada disso. Provavelmente ele também pensou, e diz Deus que colherei o melhor desta terra. E agora pede-me para entregar tudo.
Não foi nada disso. O que é que a Bíblia diz até ao momento que ele pergunta sobre se ele conhece os mandamentos? Nós repetimos isso 2 vezes. A Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus o amou. Jesus viu neste jovem algo diferente. Jesus viu que este jovem era um jovem excelente, que obedecia à sua palavra, aos seus mandamentos. E porque este jovem era excelente, porque este jovem já tinha uma parte, então Jesus, ele agora não quer só uma parte. Jesus, ele quer tudo dele. E ele não está interessado nos bens dele, ele está interessado na vida dele. Mas o coração dele ainda está aonde? Nos bens. E ele não consegue renunciar os bens em prol de algo maior. Jesus. A renúncia é exatamente isso. É nós negarmos algo menor em prol de algo maior. Isso é renunciar. E ele não o conseguiu fazer. A Bíblia diz que ele saiu triste da presença de Deus porque ele não entendeu isso. Então sai triste. Pega a tua cadeira e vai. Triste. Esta é a tua oportunidade então de sair. Obrigada, Guilherme. Esteve bem, não esteve? Amém. Então, Jesus, ele teve este encontro com o jovem. Não porque Jesus fosse à procura dele, mas porque ele procurou por Jesus porque tinha uma dúvida. E Jesus esclareceu-lhe a dúvida. Mas o que é que ele fez? Ele foi esclarecido. Mas ele saiu com o coração pesaroso e triste. E tomou a sua decisão de continuar com os seus bens. Certo? Porque ele não entendeu que existia um valor maior. O reino dos céus. A salvação da sua vida. Era isso que Jesus queria dele. Não os seus bens. Então agora vamos entrar numa parábola. Que está em Mateus 13:44. É uma parábola muito conhecida. Todos a conhecem. Mateus 13 é um livro cheio de parábolas, todo ele contra parábolas. E estas parábolas são todas dirigidas ao reino dos céus. Mas eu vou-me focar apenas em uma parábola que está em Mateus 13:44. Que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Onde está o meu tesouro? Está aqui. Ok. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. Transbordante de alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Quando nós ouvimos esta expressão de tesouro escondido, quando tu ouves esta expressão, isto parece algo irreal. Um tesouro escondido. Já não se encontram tesouros assim escondidos. O Google diz que ainda existem alguns tesouros e não sabem se são verdadeiramente tesouros reais ou se ainda é lendas por se encontrarem na história. Mas quando nós falamos em tesouros escondidos, ou pelo menos pensamos em tesouros escondidos, pensamos que isto é algo irreal, é algo fantasioso, ou é algo que só se vê em filmes de Hollywood, não é? O Pirata das Caraíbas. Ou então em desenhos animados. Estava-me a lembrar da Peppa Pig, o George encontra um tesouro lá numa praia. Então parece que só se vive ou só se encontram tesouros escondidos assim, porque no mundo natural isso já parece algo irreal, parece que já não existe. Mas o que é certo é que nos tempos bíblicos encontrar um tesouro escondido era algo bastante comum, era algo normal. E porquê? Porque nos tempos bíblicos não existia banco para eles depositarem os seus valores, para irem depositar as suas moedinhas, o seu dinheiro. Então a forma de eles poderem ter como prevenção em relação aos ladrões, em relação aos vizinhos avarentos, à família ambiciosa, era como? Enterrando os seus bens, enterrando os seus tesouros. Então era algo bastante comum, normal, as pessoas encontrarem tesouros debaixo da terra. E como é que isto era feito? Tinha alguns critérios. Em primeiro lugar, o tesouro ele tinha de ser enterrado na sua propriedade. Eu não vou depositar dinheiro na conta do outro quando é para ser na minha conta, por exemplo. A não ser que seja alguma transação, mas recebeste o ordenado, pões na tua conta, não vais pôr na conta do vizinho. Então o tesouro ele era enterrado no seu próprio terreno, não do terreno do vizinho. Porque se isso acontecesse, automaticamente ele perdia o direito desse tesouro, e já vamos ver mais à frente. Então, esse tesouro era enterrado na sua propriedade. Esse tesouro, ele também era enterrado de uma forma estratégica.
Ou seja, utilizavam pontos de referência como uma árvore, uma rocha, algo que pudesse servir como ponto de referência e eles saberem ao longo da sua vida que o tesouro está exatamente neste local. Por outro lado, quem enterrava o tesouro era apenas o sacerdote, o chefe da família. E mais ninguém sabia aonde o tesouro havia sido enterrado. Ele escondia e nem a mulher sabia. E acontecia nesses tempos que se por acaso a pessoa morresse, sem ninguém esperar, repentinamente, e não tivesse tido tempo de avisar, eu escondi o meu tesouro aqui, então esse tesouro era um tesouro escondido, era um tesouro perdido, era um tesouro oculto. E das duas uma, ou iam todos cavar o terreno à procura do tesouro, o que era muito difícil de acontecer, e muitas das vezes o que acontecia era que quando vendiam o terreno, quem encontrava a seguir era o proprietário seguinte e já não o dono. E o dono já não tem o direito de reclamar sobre o tesouro. Sabem porquê? A Bíblia, as leis judaicas dizem que se por acaso alguém comprasse um terreno e nesse terreno encontrasse tesouros escondidos, esses tesouros não podiam ser reclamados pelo proprietário anterior. Automaticamente eles passavam a ser do novo dono desse terreno. Então é neste contexto que surgem os tesouros escondidos na palavra de Deus. E tesouro escondido naquela época era algo que todos sonhavam em encontrar. E porquê? Porque é uma forma fácil e rápida de se enriquecer. É ou não é? Quantos tentam acertar na chave do Euromilhões? Levanta a mão. Ninguém joga. Mas o mundo tenta, investe, procura. Porquê? Porque é uma forma fácil e rápida de enriquecer. Mas, esquecem-se do mas, só se acertarem na chave. Enquanto não acertam, eles só estão a perder. Então, funcionava assim. Era comum, era normal. As pessoas, por vezes, encontrarem tesouros que nem sequer eram seus. Então, vamos analisar esta parábola. Esta parábola, ela foca-se no reino dos céus. Ela começa por dizer, o reino dos céus é semelhante a... A palavra reino, ela corresponde no dicionário a um reinado. E um reinado, ele é composto por um rei. E esse rei, ele tem poder, autoridade e domínio sobre o seu reinado. Então o reino dos céus é a mesma coisa. É um reino nos céus que tem um reinado, sim, organizado, bem constituído, composto. E que nesse reinado reina um rei. Quem é esse rei? Jesus. O tesouro escondido na parábola. E com ele, Deus. E eles governam e têm o poder, o domínio e a autoridade. Mas eles não têm só no reino dos céus, eles também têm sobre a terra. Porque eles foram o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que desde o início Jesus estava com ele. João 1:1 diz o quê? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que se fez, nada do que foi feito, se fez. Mais à frente, no versículo 18, ainda no capítulo 1, diz que Jesus, o Verbo, Ele se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, Ele estava desde o princípio com Deus. Então eles são o Criador de todas as coisas, eles têm o poder, o domínio e a autoridade sobre o reino dos céus, mas também sobre a terra. E a parábola conta então que este homem encontrou Jesus, encontrou um tesouro, ele encontrou Jesus, ele encontrou o reino dos céus. E fazendo a comparação com o jovem rico, reparem que o jovem rico ele já conhecia Jesus. Mas este homem na parábola ele não conhecia Jesus. Ele encontrou. E este texto, ele não fala em que circunstâncias é que o homem encontrou o tesouro. Ele não fala se o homem estava a arar a terra, ele não fala se o homem estava a cavar, ele não fala se o homem estava a semear, nós não sabemos. Mas a sensação que o texto nos deixa é que provavelmente o homem estava a trabalhar num campo que não era dele. E enquanto ele trabalhava nesse campo, ele encontrou um tesouro. Ele encontrou Jesus, o Rei do Reino dos Céus. Mas foi ao acaso. Ele não sabia que o tesouro estava ali. Sabemos também que ele não era o proprietário do terreno.
Logo, também não era o proprietário do tesouro. Porquê? O terreno não era dele. Então, quando o homem ele encontrou o tesouro, o versículo diz que ele se alegrou ao encontrar o tesouro. Ele se alegrou ao encontrar aquele tesouro. Mas se ele se alegrou, por que é que ele enterrou o tesouro? Porque não era dele. Primeiro ele tinha que tratar do quê? Da situação do campo. Eu sei que para ter acesso ao tesouro, eu preciso primeiro de pagar um preço. E o preço era do campo. E eu pagando o preço desse campo, eu tenho acesso ao tesouro. Então, ele esconde o tesouro. E o que é que ele faz? Ele entendeu que aquele tesouro era muito mais valioso. Ele entendeu que aquele tesouro ele era precioso. Era algo de extremo valor. E ele alegrou-se por isso. Quando nós encontramos algo precioso na nossa vida, quando nós encontramos na realidade Jesus, repara, tu não és mais uma pessoa triste. Tu não és mais uma pessoa frustrada. Tu não és mais uma pessoa angustiada. Provavelmente este era o semblante talvez que ele tinha anteriormente. Porque diz que quando ele viu, ele ficou alegre. É impossível nós encontrarmos Jesus e permanecermos da mesma forma. O que eu vejo nesta situação é que houve um encontro deste homem com Jesus. Então, esta palavra nos mostra, em primeiro lugar, que quando alguém encontra Jesus, que quando alguém encontra o reino dos céus, é impossível permanecermos da mesma forma. É impossível nós permanecermos do mesmo jeito com a nossa vida. É impossível não existir mudança. É impossível nós continuarmos a ser a mesma pessoa. Pode deixar. Não precisa, obrigada. Não precisa. E eu estava a dizer que este homem teve um encontro, não é? Com Jesus, com o tesouro. E eu comecei-me a lembrar de um encontro que eu tive há 14 anos atrás. E vocês também se vão lembrar deste encontro. Um encontro com a vossa cara metade. A primeira vez que vocês tiveram esse encontro, a primeira vez que vocês conheceram o vosso esposo, a vossa esposa, como foi? Permaneceram da mesma forma a partir daí? Continuaram a ser as mesmas pessoas? Continuaram a fazer as mesmas coisas? Não. Eu sei que não. Não deu para continuar da mesma forma. Não deu para continuar a ser a mesma pessoa. Teve que existir mudança. Então, é impossível nós encontrarmos com Deus e não existir uma mudança na nossa vida. É impossível que nós tenhamos um encontro com o Rei dos Reis, o Rei do Reino dos Céus, e que não haja uma vida transformada, uma vida nova, uma história nova, algo novo na nossa vida. E este homem, ele sabia que aquilo que tinha encontrado era muito mais precioso. Lembro-me que quando eu tive um encontro com Jesus, eu tinha cerca de 12 anos. Quando realmente eu aceitei Jesus com o coração, não é? Consciente daquilo que estava a fazer. Mas ao mesmo tempo parecia que era algo do tipo... E fui. Aceitei Jesus. Mas aceitei Jesus, algo mudou sim, mas gradualmente. Conforme a maturidade que nós vamos tendo em Cristo, a mudança vai acontecendo. Este homem, na realidade, ele ainda não estava pronto para adquirir o tesouro. Então ele foi à cidade resolver o que tinha que ser feito. Pagar o preço pelo campo. E ele foi em direção ao proprietário do campo. E a Bíblia diz que ele entregou tudo. Ele vendeu tudo. Ele se desfez de tudo. Há pessoas à nossa volta quando nos vêm a desfazermos de certas coisas da nossa vida. Por exemplo, deixei de sair à noite para bares, para boates, quando era adolescente. Eu nunca fui. Estou a dar o exemplo, calma. E as pessoas à nossa volta acham que isso é uma loucura. Que isso não faz sentido nenhum.
O que é que se passou com ele? O que é que se passou com ela? Que transformação é essa? É a transformação de Jesus na tua vida. E tu começas a abdicar de certas coisas. Tu começas a abdicar da luxúria. Tu começas a abdicar da murmuração. Tu começas a abdicar do pecado. Tu começas a abdicar da mentira. E Jesus vai somente entrando. 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 O que este homem fez, quando a Bíblia diz que ele foi e vendeu tudo quanto tinha para comprar aquele tesouro. Esta representação do vender tudo é isso mesmo. É dar tudo aquilo que não acrescenta no reino de Deus. É retirar tudo para fora, aquilo que não tem nada que te possa levar ao reino dos céus. Então este homem vendeu tudo, ele despojou-se de tudo para ir ao encontro, novamente, ir ao campo e buscar aquilo que tinha realmente valor. Quando eu estava a preparar esta pregação, eu pensava assim, mas não é bem assim. Largarmos tudo por um preço? Jesus já não pagou o preço na cruz do Calvário? Pagou ou não pagou? Mas existiria um preço também, uma responsabilidade também para este homem, para o jovem rico? Sim, existia. Repara, Jesus ele foi à cruz do Calvário e derramou o seu sangue por amor de mim e de ti, dos teus pecados. Ele limpou-nos, ele perdoou-nos e permitiu que tivéssemos novamente o acesso ao reino dos céus. E todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus diz que estará salvo. Sim. Mas e depois disso? O jovem conhecia Jesus. Jovem rico. Ele conhecia Jesus. Ele já cumpria, ele já havia de ter aceito de certeza Jesus na sua vida. Ele conhecia os mandamentos do Senhor. Mas ele não estava pronto à renúncia. Ele nunca abdicou da renúncia. Mas este homem foi o contrário. Ele não conhecia Jesus. Mas ele teve um encontro com Jesus. E qual foi a diferença dele? Renunciou tudo. Em função do quê? Do sacrifício que Jesus fez na cruz por ele. O preço foi aquilo que Jesus fez na cruz. A sua morte. O seu sangue derramado por mim e por ti. Mas depois de nós, não existe um preço. Para nós, existe valor. E preço e valor são coisas diferentes. Preço é o valor que tu pagas para adquirir algo. Valor é aquilo que tu deste, aquilo que alguém deu o preço, ou aquilo pelo qual tu deste o preço. Vai trazer benefícios à tua vida. Jesus pagou o preço para trazer valor à nossa vida. Jesus pagou o preço para nós termos benefícios na nossa vida. Então este homem, ele encontrou-se com Jesus. Ele vendeu e largou tudo o que tinha por um bem maior. Jesus, o reino dos céus, a sua alma, a sua vida. Quando ele fechar os olhos nesta terra, ele abrirá os olhos lá no céu. E quando eu preparava esta palavra, eu comecei-me a lembrar de alguns exemplos também que renunciaram tudo o quanto tinham. E comecei-me a lembrar dos discípulos. Como é que foi o encontro deles com Deus? Jesus estava a passar na beira-mar, no mar da Galileia. Ele viu Pedro e André, 2 irmãos. O que é que ele fez? Ele chamou-os e disse, olha, venham comigo e vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que imediatamente eles largaram tudo para seguir Jesus. Eles tinham acabado de ter uma pesca fantástica, fabulosa. Eles estavam a limpar as redes e Jesus chama-os. Repara, eles largam o barco, eles largaram as redes, eles deixaram o peixe, eles deixaram a sua profissão para seguir Jesus. E nós temos o exemplo disso da nossa pastora. Deixou a sua profissão por um bem maior. Servir o reino dos céus nesta terra. Mais à frente, Jesus ele anda mais um pouco pela praia, pelo mar da Galileia. E ele encontra outros 2 irmãos. Quem são? Tiago e João. Filhos de Zebedeu. O pai tinha uma empresa também, era pescador. E eles também estavam com o seu pai e estavam a lavar as redes
a consertá-las. A Bíblia fala em consertá-las. Estava a consertar as redes. E o que é que Jesus diz? Chama-os, sigam-me. E o que é que eles fazem? A Bíblia diz que imediatamente largam também as redes. Mais uma vez, olha, eles largam algo mais do que João e do que Pedro e André. Tiago e João, eles vão largar a rede, eles vão largar o peixe, eles vão largar o barco e eles vão largar o seu pai. O pai estava com eles a consertar as redes. A Bíblia diz que se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, seu irmão, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seus filhos e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser mais meu discípulo. É duro, não é? Como assim, Deus? Eu vou deixar a minha família, eu vou deixar a minha profissão, eu vou deixar a minha casa, vou deixar o meu filho com a avó. Como assim? É duro, não é? Mas deixa-me dizer-te outra coisa. Não pese o teu coração como pesou ao jovem rico. Jesus também fala em pessoas que tiveram um encontro com Deus, mas não precisaram de largar tudo. E foi Jesus que não quis sequer que elas o seguissem. Temos o exemplo do Gadareno. O Gadareno, ele estava endemoniado. Jesus atravessa o mar da Galileia para o outro lado. Jesus cura o Gadareno dos seus demónios, uma legião. E depois o que é que ele diz? Ele foi transformado. Houve uma mudança na vida daquele homem. Como eu disse, quando alguém encontra o tesouro, é impossível não ser transformado. Tem que existir transformação, tem que existir mudança. E aquele homem também foi transformado, foi mudado. E olha o que diz. Diz que Jesus não foi bem recebido naquela cidade por aquele feito que ele havia feito sobre aquele endemoniado. E por causa disso, ele é expulso da cidade. Mas este gadareno roga-lhe que o deixe estar com ele. Jesus, deixa-me ir contigo para onde tu vais. E olha o que Jesus lhe diz. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Não é para todos. E Deus sabe até onde nós conseguimos ir. O largar tudo é só se Deus te pedir. E aí tu largas. Se Deus te pedir para largar a profissão em prol de algo maior, aí tu largas. Mas se Deus disser que é para ficar ainda, fica. É Deus quem dá a ordem. A nós compete-nos apenas entender que se um dia nós encontrarmos, se um dia nós dizemos que encontramos Jesus e que encontramos o reino dos céus, então nós temos que entender que isso tem muito mais valor para nós do que qualquer outra coisa nesta terra. Em Mateus 6:21 diz algo. Diz que onde estiver o teu, aí estará também o teu coração. Aonde estiver o teu, aí estará o teu coração. Aonde está o teu tesouro? Em Jesus? Será? Ou o teu tesouro ainda está na mentira? Ou o teu tesouro ainda está na prostituição? Ou o teu tesouro ainda está na ganância, na luxúria e em tantas outras coisas? E Jesus, Ele quer entrar, mas olha só, não tem espaço. Ele quer o teu coração, mas não tem espaço. O teu tesouro está cheio, o teu baú está cheio. Tanta coisa que tu precisas tirar, que não alimenta e que não te faz levar ao reino dos céus. Que bloqueia o canal, que impede a passagem pela porta. Jesus, coloca-te de pé nesta manhã. Qual é o preço do teu tesouro escondido? O que é que tu precisas renunciar ainda? Nós achamos que já temos tudo, porque parecemos como o jovem rico.
Eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não digo mentiras. E então eu acho que tenho o reino dos céus. E o que é que Jesus lhe disse? Olha, falta-te uma coisa. O que é que te falta nesta manhã? Renunciares para verdadeiramente tu teres acesso ao reino dos céus. Para tu verdadeiramente poderes dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O jovem, ele realmente estava interessado em Jesus, mas ainda havia um interesse maior no seu coração, pelos bens. Mas Jesus, Ele não está interessado nos teus bens, Ele está interessado no teu coração. Fecha os teus olhos. Vamos louvar e adorar ao Senhor, mas ao mesmo tempo, analisa o teu coração. Faz uma pré-análise. Vê o que te tem impedido de verdadeiramente poderes dizer que o meu amado é meu e eu sou dele. Que verdadeiramente aquele sacrifício que ele fez na cruz me leva a abdicar de todas estas coisas por um amor maior. Jesus, a salvação.